Bem, é um prazer muito grande estar aqui com a Bruna. Ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. E, Bruna, eu não sei se eu vim com roxo ou com lilás. A minha intenção era vir com lilás. Estou mais ou menos, né? Tá bem dentro da campanha. Para que a gente, fale neste resolvi, não no último dia do mês da campanha, e sim no primeiro dia de setembro, para mostrar que o Agosto Lilás é uma campanha onde todo o esforço de vocês perdura na verdade o ano inteiro. Agosto que acabamos ontem, realmente mostra todo o carinho, todo o empenho, especialmente da Secretaria de Assistência Social. Deixar aqui meu abraço ao Cleverson, deixar aqui meu abraço à Cláudia, deixar meu abraço a todos aqui, todo o empenho de Telemaco Borba para que se combata, a violência contra a mulher. Então, só a propósito, gente, estava aqui, falei contigo que iríamos fazer essa entrevista. Estamos fazendo hoje, na terça-feira, no dia 28, 29, não é? E comentei que iríamos fechar com o mês com essa entrevista, mas aí analisando melhor, dar uma ênfase até melhor no dia 1º de setembro, dizendo que ontem o mês se encerrou, mas a luta é contínua. Bruna, muito obrigado pelo carinho, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, Verec, né? A gente está um intensivo de campanha durante todo o mês, então qualquer espaço que a gente tem para falar dessa campanha é um espaço importante para atingir sempre um número maior de pessoas, né? E como você falou, a luta é contínua. Existe o mês de agosto que é para dar uma ênfase sobre o assunto, né? Para se pensar em políticas, em ações voltadas para essa campanha, mas que a gente precisa fazer isso de forma continuada durante o ano inteiro. Só para que as pessoas saibam qual que é a tua formação, Bruna, e o teu nome inteiro. Tá, então eu me chamo Bruna Luana Souza Jaworski, sou psicóloga e atuo como técnica municipal de nível superior aqui na Secretaria de Assistência desde 2016. Vou aproveitar, e pegar aí o viés desta formação, dessa importante profissão que inclusive nós estamos falando hoje e dia 29, ontem foi o dia da psicóloga, é isso? Isso Então, mesmo. Deus que atrasados, parabéns. Obrigada. Hoje vocês, graças a Deus, atendendo aí em inúmeras frentes de trabalho, E você como presidente do Conselho da Mulher, que legal sabermos que Telemaco tem aí um importante profissional também, que entende tão bem, essa questão de comportamento humano, para estar aí à frente desse conselho. Gostaria que você comentasse a importância vou puxar a sardinha aqui, a subseção da OAB, sou aqui patrocinadora do Americano. Gostaria que você comentasse também a importância da subseção das mulheres advogadas, deste comitê que lá existe para as realizações deste mês. Desde o ano passado a gente formou uma parceria com as meninas da Comissão de Mulheres Advogadas, Quero aproveitar para deixar também meu agradecimento. Então, é uma parceria que tem dado certo. No ano passado não existia o Conselho da Mulher, então a gente fazia essa parceria da OAB com a Secretaria de Assistência. E esse ano, tendo o Conselho constituído, a primeira coisa que a gente fez foi chamar as meninas para pensar em ações em conjuntas, porque aí a gente consegue atingir um número muito maior de pessoas, a gente consegue levar profissionais de áreas muito mais diversas para falar sobre o tema. Então a gente fala dos aspectos sociais, psicológicos, jurídicos que envolvem ali um relacionamento abusivo, quais são as formas de denúncia, o que acontece depois que se faz a denúncia, quais são os direitos que aquela mulher vai ter, Então foi uma parceria que casou muito e a gente pretende continuar aí ad eterno. Legal. Comentei com você que nós iríamos realmente pegar profundamente naqueles temas que, infelizmente, são causas onde se começa ali um abuso, uma violência contra a mulher, violência psicológica, violência física, violências assim de N formatos, e algo que me é gritante. Assim, eu sou um jornalista que eu tento, acho que o fato de eu ser gêmeo da única irmã da minha casa,
Edivane, nós somos ali, estamos com 57, então somos gêmeos de uma família bem idosinha, não é? E nós somos gêmeos e os mais novos, entre 8 irmãos, 9 e 10, comigo e ela. Acho que foi esse o fato, Bruna, que faz com que eu tente, na medida do possível, ser bastante respeitoso com as mulheres. Minha mãe foi zeladora de escola, então aquela ligação com as professoras, antigamente, né, não se tinha muito professor, se tinham as professoras. Então, acho que toda essa cadeia fez com que... Aí, quando o rapaz, quando especialmente o adolescente e a criança, o menino, que começa na faixa dos seus 10, 11, 12 anos, você já percebeu muitas vezes quando o menino nesta idade é muito educado, especialmente cortês com as mulheres, muitas vezes ele é taxado, esse eu não sei não, e tal e tal. Você já percebeu isso? Como que você combate isso e como que você incentivaria esses meninos que, se estivesse postado isso no Face ou no Insta, todos o elogiariam? Este será um ótimo esposo. Isso que você falou é muito importante, né, Alberé? Que a gente está inserido numa sociedade muito machista, muito patriarcal, né? Que a ideia é que o homem tem que exercer o poder, a mulher tem que ser submissa, ser objetificada, né? Então, a gente sempre fala, a gente vai conseguir combater o machismo a partir da educação das nossas crianças, dos nossos jovens, daqui para frente, né? A gente tem que fazer isso de uma maneira preventiva, é um trabalho de formiguinha que daqui a alguns anos vão gerar seus frutos. Então, acho que o primeiro passo é incentivar esse tipo de comportamento. Quando a gente vê uma criança, um adolescente que sabe se dirigir a uma mulher, que é educado, que aprende sobre igualdade de gênero, né? Isso é importante de ser valorizado. Então, estender isso para a comunidade, para levar para as pessoas, para que elas entendam que isso é algo positivo. Elogiá-lo, né? Elogiá-lo, reforçá-lo. Reforça bastante, né? Eu tenho um filho de 7 anos e eu reforço esse comportamento nele, né? Eu falo, filho, ele sempre vem com um agradinho, mãe, eu te amo, mãe, quer me ajuda, né? Então, quando ele faz isso, eu tento valorizar aquele comportamento, dizer, olha, filho, você está sendo um menino muito especial, você está de parabéns, continue assim, é assim que você tem que tratar as mulheres, né? Para que ele entenda que aquilo é algo positivo, né? Porque vão ter as críticas, vão ter os preconceitos, mas ele vai estar blindado contra aquilo. Ele sabe, né, o que realmente importa. Com certeza. Outra coisa que a gente percebe, e não é uma nem duas meninas, mulheres que sofrem o seguinte: estão casadas, num casamento ali, primeiro, você que é casada, você não tem que dar explicação para ninguém, dá explicação para o teu esposo e dá explicação para os teus filhos, e para Deus, claro. O restante, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém paga tuas contas. Mas a gente tem visto o seguinte, Bruna, o que tem de mulher que sempre ficou em casa, sempre foi aquela mãe ali de cozinhar, lavar, passar, quando ela começa a ter a sua insurgência social, quando ela começa a estudar, quando de repente ela ganha um cargo na empresa, quando de repente ela resolve aquilo que é mais de direito, ir para a academia, que surpresa, casamento acabado, né? O que a gente tem visto de separações, eu sou totalmente contra a separação, mas eu tenho visto um fato que tem me deixado muito assombrado. Aquela mulher, geralmente, que sofre com a separação, é porque ela se reconheceu no papel dela na sociedade, era aquela de lavar, passar, cozinhar, assim tem que ser também. O homem, muitas vezes, não suporta a mulher quando ela está ascendendo. Como que fica? Exatamente. Olhando um pouco para o viés da psicologia, né? Freud sempre disse que nós mulheres nos sentíamos castradas pelos homens, né? Que o homem era a figura de poder. E quando a gente passou dessa linha, né? Passou esse limite e começou a se mostrar mais empoderada, atuante, capaz, né? Isso assustou. Os homens não estavam preparados para lidar com isso. Isso traz neles uma insegurança em relação à própria masculinidade, né? Será que essa mulher é suficiente para mim? Será que eu vou dar conta dela? Será que ela ainda vai querer estar comigo? Se ela
hoje exerce um cargo melhor que o meu, ela está numa posição mais importante do que eu. Então, essa competitividade que o homem tem, né, de que ele sempre precisa estar por cima daquela mulher, né? E isso é um reflexo do machismo da sociedade patriarcal, né? Então, é algo que em 2023 acontece muito. A gente vê muitas mulheres atuantes, mulheres competentes, nas mais diversas profissões, que dentro da sua própria casa não conseguem exercer essa liberdade, né, de ser quem elas querem por conta daquele relacionamento abusivo. Agora, muita coisa também começa a acontecer em termos de abuso contra as mulheres, logo, penso eu, logo na adolescência, e a adolescente muitas vezes não se dá conta. Por exemplo, algumas meninas que com 13 anos já começam, às vezes até com a anuência dos pais ali a ter seu namorico e tal, a vida deles, o pai que resolve, tá. Mas aí o que acontece? De repente tem um primo lá, vamos supor, lá em Curitiba, ela mora em Telêmaco. Aí o namorado sabe que ela tem um primo, até que esse primo vai pra praia, pega uma prancha, coloca um raivanzão lá e tal, todo chique. Aí esse namorado aqui de Telêmaco fala assim: se você for pra viagem de férias com a tua mãe, já era. Aí de repente chega a filha e fala assim: mãe do céu, amiga da Lisandra, que vai casar com o Júlio, que é prima da Lúcia, falou que eu tenho que ir no casamento dela. Olha, nada a ver, né? Aí ela fica inventando 1 milhão de situações, tudo para não contar para a mãe que está sendo massacrada e está sendo pressionada a não ir passar as férias na casa da tia, porque lá existe um primo e esse namorado é possessamento e ciumento. Gostaria que você comentasse sobre isso. Eu quero pedir perdão a você de eu ficar falando mais que a entrevistada. Fique à vontade. Não, imagina. É isso mesmo, né, Uberé, que nós mulheres, a gente aprende desde cedo que a gente precisa caber em caixinhas, né? Então a gente precisa caber na caixinha de faxineira, de babá, de enfermeira e de esposa, namorada, né? E pra gente caber nessas caixinhas, a gente precisa se submeter a certas coisas. Então, se eu quero namorar... De vez em quando eles escutam as pessoas: você só é dona de casa? Né? Exatamente. Se eu quero namorar, se eu quero estar num relacionamento, eu preciso aceitar esse tipo de ciúmes do meu parceiro, né? Então, são verdades aí que a gente vai criando na nossa cabeça desde muito cedo, vendo o relacionamento dos nossos pais, dos nossos avós. Então, a gente vai construindo uma ideia distorcida de relacionamento ao longo da nossa vida, né? E isso começa desde muito cedo. Eu falo que o relacionamento conjugal que a gente desenvolve na fase adulta, ele é um reflexo dos outros relacionamentos que a gente já viveu, com os nossos pais, com os nossos namorados, né? Então, isso vai se repetindo e a gente precisa tomar esse cuidado para não repetir ciclos, para não fazer o que os nossos pais fizeram que não deu certo. Por exemplo, é muito comum as gerações anteriores às nossas, que as mulheres viviam em relacionamentos abusivos, porque elas entendiam que o matrimônio tinha que ser para sempre e que elas iam ter que tolerar aquilo pro resto da vida. Então a gente acaba repetindo os mesmos padrões, né? E não, nós mulheres não precisamos caber na caixinha de ninguém que não seja a nossa própria caixinha, né? E não é isso que deve nos impedir de ter um relacionamento. A gente tem que querer estar com pessoas que nos aceitem como a gente é, que nos encorajem a crescer, a estar do nosso lado, não alguém que vai nos puxar, né, e dizer até onde eu posso ir, aonde eu não posso ir mais. E eu tenho certeza que 99% das mulheres que estiverem assistindo essa entrevista, se elas pararem para pensar, em algum momento da vida elas já viveram alguma forma de abuso dentro de um relacionamento. Não queiramos nós ter um feedback e descobrirmos através de um espelho mágico tudo que as nossas avós, bisavós passaram com os nossos avós, bisavós, coisa de louco, né? Dizem aí os nossos professores e tal, que até mesmo o fato, estou falando aqui de forma jornalística, pelo amor de Deus, como uma psicóloga, até o fato da menstruação na época dos nossos avós, bisavós, os nossos avós ficavam enlouquecidos, enfurecidos. Quer dizer, então, tem algumas conversas assim, né, Bruno? Não queiramos nós
retornar, imaginar o que passaram as nossas avós, as mulheres que fizeram parte aí da nossa árvore genealógica, né? Exatamente. Coisa era brava, né? Exatamente. E imagina uma mulher que sofreu esse tipo de violência num relacionamento, ela não vai conseguir não reproduzir isso para os seus filhos, né? Então, a gente escuta nossos pais falando, minha mãe era muito brava, meu pai era muito bravo, justamente porque o ciclo da violência foi se repetindo, foi se reproduzindo, né? Então, é importante a gente quebrar, romper esse ciclo. Eu sou da época que, quando a filha chegava de um certo passeio, a mãe e a filha ficavam amedrontadas para ver se as roupas íntimas dela estavam tudo ok, porque qualquer coisa diferente, qualquer manchinha diferente, era surra. Não era conversa, era surra, né? E hoje, Bruna, a liberdade com que os nossos pais nos dão, né? Eu não quero aqui inverter, jogar a mulher como a vilã, longe disso. A liberdade com que os pais, por exemplo, hoje dão para as meninas, as filhas, até com medo de suprimi-las, não é? Até com medo de não escravizá-las. Essa liberdade, aí sim, que as nossas meninas, que as nossas adolescentes saibam usar, mas acima de tudo, qualquer forma de abuso que elas tiverem por parte do namorado, do ficante, por parte de um tio, por parte de um avô, que elas imediatamente comentem. Exato, porque essa liberdade, ela tem que andar junto com a informação, né? Saber que não é porque você está vivenciando, experimentando algo que você tem que se submeter a alguma situação que te deixe desconfortável, né? Então é importante que os pais conversem, né? Conversem com os seus filhos, com as suas filhas. A gente tem, por exemplo, no CREAS, muitos casos de convivência marital, né? Então são adolescentes menores de 14 anos convivendo maritalmente com homens. Então, elas tiveram a liberdade de se relacionar, mas isso acabou ultrapassando o limite daquilo que é para um adulto e aquilo que é para uma adolescente, né? As responsabilidades que um casamento exige de cuidar da casa, de gerir uma família financeiramente, nos cuidados, né? Isso é algo que é muito difícil que uma adolescente com menos de 14 anos consiga lidar, né? Que ela tenha maturidade para lidar. Então é importante que os pais também tenham essa consciência, porque hoje a gente mora aqui numa cidade do interior do Paraná e eu digo para você que muitas famílias ainda veem a convivência marital como algo positivo, que incentivam suas filhas a buscarem. Muito cedo. Muito cedo. Aí eu quero falar sobre essa questão marital mesmo, mas antes disso, a gente vê muito uma febre no Instagram, por exemplo, muitas mães deixando, por exemplo, as suas filhas de 12, de 14 anos, por exemplo, colocando sainha, minissaia, de repente coloca um vestido super coladinho ali e tal, e daí a mãe faz de conta que está xingando a menina, mas a gente sabe que, na verdade, aquilo ali foi uma forma de ganhar visualização, por exemplo, né? Queria saber, Bruna, situações como essas, por exemplo, a exposição exagerada, por exemplo, de uma adolescente, ou, vamos lá, é o direito das mulheres, que nós estamos falando, você é presidente desse conselho, mas também, vamos fazer o seguinte, um conselho também para algumas mães quanto às suas filhas adolescentes, esse cuidado com a não visualização, mas sim com a visualização do coração da tua filha, que futuramente possa levar adjetivos que você não vai gostar. E só depois que ela vai se tocar e falar, rapaz, tá difícil arranjar namorado, todos os namorados meus lembram daqueles vídeos, tá? Coisas assim. Gostaria que você comentasse. Assim, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que as mulheres não devem de forma alguma serem menosprezadas, taxadas, né, abusadas por conta, né, das suas vestimentas, mas... Use o que quiser, como quiser, a hora que quiser. Mas é importante cuidar muito com essa questão da adultização, né? As redes sociais trouxeram muito isso. Se a gente vê hoje crianças de 4, 5 anos sabem
cantar os mais diversos funks aí que a gente conhece, né? E com palavras, né, de baixo calão, enfim, ali, que não condizem com a idade do desenvolvimento daquela criança. Já gostava da Bruna, depois desse comentário mais ainda. Então, isso é algo que vai trazer para aquela criança uma adultização muito precoce, ou seja, ela vai ser inserida em um meio que não é para a idade dela, né? E quando a gente vê isso que você comentou, de uma mãe que reforça ali no vídeo do TikTok, né, um comportamento daquele na filha, como que a filha não vai aprender que aquilo é bom, que aquilo é legal? Né? Só depois que a filha vai ver o malefício que a mãe dela fez, né? Se ela perceber. Se perceber. Agora, eu tenho usado, está ficando recorrente para mim usar aquele ditado que do juiz do futebol e do tal do tapinha não dói. Eu já, com 2 entrevistas que eu fiz com vocês, as 2 eu já citei. Veja o seguinte, que se as pessoas soubessem usar regras, não precisaria do juiz de futebol na partida de futebol. Sim. Aconteceria uma falta, um jogo desleal, o jogador, opa, para aí, porque eu acabei de pisar no meu amigo. Tá bom, semana que vem, né? Aí, então é necessário um juiz de futebol. Por que isso? As campanhas que tanto se fazem são necessárias, são recorrentes e os males, não é? Aquilo que vocês combatem, continuam e continuam. Da mesma forma também, o tal do tapinha não dói, quando a gente fala o absurdo que é quando a namoradinha, naquela conversa, naquela brincadeira romântica com o namorado, isso a gente vê direto. A namorada leva um tapa. Aí ela olha, tudo normal. Se daqui a 10 anos, daqui a 7 anos, ela tivesse um túnel do tempo onde ela pudesse voltar para aquele primeiro tapinha, ela diria que aquela surra que ela leva, que aquele amordaçar que ela leva na família, aquele sufoco que ela leva do esposo, que não pode sair de casa, que não pode usar shorts, que não pode isso, aquilo, tudo começou naquele tapinha. Tapinha dói, sim. Gostaria que comentasse. Sim, muitas mulheres infelizmente veem esse ciúme exagerado, até a própria agressão física, né? As violências, demais violências psicológica, patrimonial, elas veem isso como uma forma de amor, uma demonstração de afeto. Ele faz isso porque ele me ama, porque ele tem ciúmes, né? E como eu falei, isso faz com que a mulher vá criando verdades, chamo de verdades absolutas, né? Que a gente cria na nossa cabeça, mas que são irreais. A gente cria para se proteger mesmo, para acreditar naquilo, né? Para dar a nossa história, né? Para romantizar o relacionamento. Porque muitas vezes é difícil enxergar o que de fato está acontecendo, o real, né? Que se trata de uma violência. E quanto mais a gente vai se submetendo àquilo, mais a gente aprende a naturalizar a violência, né? Quanto mais eu sofro e me permito sofrer uma violência, mais para mim isso vai ficando natural e normal no relacionamento. E é por isso que vítimas de violência tendem a buscar relacionamentos abusivos. Por mais que ela se desprenda de ela vai buscar um outro relacionamento que traga essa mesma sensação de violência. Esses dias eu vi uma matéria assim, um fulano de tal, todo tatuado, com uma ficha criminal desse jeito. Aí alguém falou assim, olha, esse cara deve ter um problema sério para arranjar namorada. E alguém deixou as pessoas que se perguntaram assim, estupefadas. Não, para aí, tem um monte de menina que tá afim de namorar com esse cara. Esse cara é um super-herói para um monte de gente. Então essa coisa do glamour nessa situação de violência, né? É absurdo, mas acontece. Acontece e é muito inconsciente, né? Porque lógico que se a mulher tivesse consciência disso, ela jamais buscaria. Mas isso está tão imerso, né, no inconsciente que ela busca sem saber que ela está buscando aquilo, né? E por isso a importância do apoio psicológico para a mulher vítima de violência, né? Para que ela consiga entender o que levou ela a permanecer naquela relação, como que ela pode romper esse ciclo e buscar um relacionamento saudável, né?
Sobre o tempo que quando a gente conseguiu o primeiro beijo de namorado, a gente ficava 10 dias sem dormir, né? Era muito legal. Hoje em dia a gente vê que isso aí já deu uma mudada assim louca, né? E, Bruna, o que fazer? Qual é a responsabilidade da família quando há, por exemplo, um casamento muito precoce dentro das famílias? Eu gostaria que você comentasse qual é a situação de Telêmaco Borba na Idade Média, não é? Nesses absurdos, não só em Telêmaco, mas Telêmaco, infelizmente, está aí no número bem elevado. Nessa questão de adolescentes que já estão com a família constituída. Uhum. A gente tem aí no último ano um dado de 11 famílias, né, que adolescentes estão em convivência marital. Mas a gente já sabe que não é um dado correto, porque é muito subnotificado, justamente porque as famílias têm essa ideia de que é natural, de que é positivo, né? Então, muitas não vão denunciar essas situações, especialmente as zonas mais afastadas dos centros da cidade, zonas rurais, onde isso é muito comum, né? E assim, para começo de conversa, a família ela tem uma responsabilidade legal, né? Então, quando chega lá para o CREAS um caso de uma adolescente em convivência marital, essa família é denunciada ao Ministério Público. Se a adolescente menor de 14 anos engravidou, a família é responsabilizada também pelo estupro de vulnerável, né? Então, o Ministério Público, o Poder Judiciário vai abrir um procedimento para investigar, para responsabilizar aquela família. Não há aquela coisa, eu fiz a filha é minha. Opa, calma aí. Você vai estar a vida toda vivendo com a sua filha, a hora que ela for, de repente, separar ou for morar longe da tua casa, das tuas asas, pai e mãe, você vai saber se o marido dela hoje, ela jovem, ela criança, se ele vai cuidá-la com o mesmo carinho. É mais ou menos isso? É isso mesmo. E até os 18 anos, aquela adolescente ela é incapaz de decidir por si só. E é por isso que os pais são responsáveis por ela até os 18 anos, né? Me conte, não, claro, não vamos citar qual é o caso mais juvenil que nós temos aqui em Telêmaco? Que chegou até o CREAS foi um caso de uma menina de 12 anos. 12 anos, casada. Casada. Né? Aonde eu quero chegar é assim, dói, né? Dói, sabe? Eu sou um tio babão que está vendo, então dói na gente como tio. Pais, venham até a assistência social, venham até a Bruna, venham até quem de direito, a Bruna já vai falar o caminho, pelo seguinte, para que futuramente você não se sinta responsável ou irresponsável por aquilo que a sua filha sofrer no futuro. Não vamos ser presencistas, estou usando palavras novas aqui, não vamos ser presencistas, né? Não vamos pensar apenas no hoje. Hoje você está ali dando carinho para sua filha, hoje você está ali dando, de repente, o leitinho para o bebê que nasceu, num parto perigoso, porque a sua filha, de repente, nem gestante poderia estar. Mas e amanhã? Você tem certeza que você vai estar vivo? Você tem certeza que a sua filha não vai sofrer? Então, crie coragem, suplicamos aqui para você, eu suplico, crie coragem, venha até a Secretaria de Assistência Social, fale que você tem uma filha nesta condição. Pelo seguinte, será uma grande prova de amor para com o presente, mas acima de tudo, para com o futuro dela. De repente, aquele vacilo que você deu em deixá-los se unir muito precocemente, você pode muito bem consertar com uma visita aqui à Secretaria de Assistência Social, onde você vai ter todo o amparo que você poderá, através da assistência social, dar à sua filha, enfim. Bruna, é mais ou menos isso? Isso. Quanto antes a gente tiver conhecimento, né, da situação de violência, mais a gente vai conseguir ajudar a romper aquele ciclo, né? Então, por isso que é muito importante que as denúncias cheguem rápido, que as famílias busquem o quanto antes o serviço,
para que a gente consiga dar os encaminhamentos necessários e realizar um acompanhamento, orientação, atendimento, suporte àquela família que precisar. Aí antes que alguém fale, mas Breck, você falou de casamento, você não falou de violência. Ô, vem cá, você me casa com uma menina de 12 anos, tá tudo certo, tá tudo legal, então eu vou ali na esquina, vou na Horácio Clavinha ali, com todo respeito, vou fazer uma ironia aqui, tá? Não, vou pegar uma menina de 2 aninhos, vou casar, quer casar? Quer? Tá certo? Não, né? Com a tua família, com a tua filha, não, mas com a filha dos outros, sim. Então alguma coisa está errada. Como que alguma coisa errada não está certa. Não está certo, exatamente. Ô Bruna, é recorrente essa coisa da falta de respeito que nós temos aqui, por exemplo, nas avenidas de Telêmaco, quando a gente vê esses meninos aí, às vezes, andando por aí, o pessoal da gíria e tal, chamando a meninada disso, daquilo. O problema é quando a gente vê o feedback das meninas, né? Sim. O que você comenta? E assim, né, o adolescente, ele está aprendendo a partir do que ele vê, né? Então, as crianças, os adolescentes, eles estão repetindo o que eles veem dos seus familiares, dos seus pais, dos seus avós, né? Por isso que é importante a gente mudar a nossa postura para que a gente ensine as nossas crianças, os nossos adolescentes a agirem de uma maneira também positiva, né? Eu acostumei a brincar com uma sobrinha minha. Eu apelidava ela de uma forma muito carinhosa. Aí quando ela fez 18 anos, ela sabe que é dela que eu tô falando. Quando ela fez 18 anos, ela olhou para mim e falou, tio, para. Falou de uma forma querida, de uma forma respeitosa, não é? E, viu, apenas uma rima com o nome dela. Mas apenas uma rima com o nome dela, eu estava deixando de respeitá-la e ela estava ali sendo violentada em algo tão simples, mas é uma violência. É isso. A gente não pode medir com a nossa régua, né? O que o outro está sofrendo, o que o outro está vivenciando. Algo que para você não era importante ou preocupante, a tua sobrinha sentia como uma forma de violência. Que é importante ela ter esse espaço para poder falar, né? E a gente vê por aí quantas vítimas de violência são rechaçadas, ridicularizadas, menosprezadas, diminuídas, né? Porque as pessoas falam, isso é mimimi, é exagero. Mas só quem sabe a violência é a pessoa que sofre, ninguém mais. Agora, por exemplo, o problema é que essa sobrinha minha, esses dias ela gosta de sair do meu carro, e daí ela bate a porta do carro, sabe o que ela fez? Ela pegou um artigo na internet que mostrou para ela que bater a porta do carro de vez em quando faz bem para o carro. Ah, meu Deus. Então, eu tô na tua mão, né? Tá tudo 0 a 0, né? Ela sabe que eu amo muito, ela sabe que é dela que eu tô falando. Aí, ô Bruna, qual é, vamos falar muito mais, tá? Qual é o recado de imediato que você daria, por exemplo? Isso é complicado, senão as pessoas vão falar assim para mim, ô Berek, você está querendo que pessoas que já estão há 20 anos casadas, 30 anos casadas, se separem tudo por causa de uma entrevista? Você está insinuando na entrevista que eles se separem? Não, longe disso. Estou querendo que as coisas melhorem dentro da casa, que cessem certos abusos. Ô Bruno, a gente vê muito abuso também em casamentos aí bastante duradouros, né? Sim, mulher casada também sofre violência do marido, violência sexual, inclusive, né? A gente falando dessas ações aí nos mais diversos locais, muitas mulheres se viram chocadas, porque elas não entendiam que estavam sofrendo algum tipo de violência pelo marido, né? Um exemplo, quando o marido buscava a mulher para ter relação sexual e ela tinha uma relação sexual contra a vontade dela. Ela não queria, mas o marido, vamos, meu amor, por favor, e ela acabava cedendo. Isso também é uma forma de violência, porque ele também não está respeitando a liberdade e a vontade dela. Então veja como é algo sutil, né? E acontece. E é difícil para muitas mulheres entenderem isso, porque na maior parte do tempo o marido sempre se mostrou educado e tudo mais. E como você falou, né, Alberec, ninguém quer acabar com o relacionamento de ninguém, mas muitas vezes uma conversa, né? Uma decisão acertada, se os dois estiverem dispostos a um respeitar o outro, o relacionamento pode fluir de uma forma muito mais saudável dali para frente. Agora, é muito comum você ver, por exemplo, pais que têm bastante filhos, têm geralmente uma filha mais velha que o pai escuta bastante.
Então, de repente, essa filha mais velha, com jeitinho, quando perceber isso, chega de forma carinhosa, fala, ó, papai, aquele jeitinho que você fala com a mamãe de vez em quando, na hora lá de você pegar lá a picanha, lá na hora de você pegar o rocambole que você fez, na hora que você vai pegar lá a sobremesa depois do almoço, aquela forma que o pai fala para você, pega logo lá, velha! Mas só que ele não fala sorrindo, ele fala bravo, né? Mãe, todos nós, filhos, seus netos, todos estamos olhando e nós não estamos contentes, só que o nosso pai é maravilhoso. Aí, de repente, essa filha mais velha, ela pode, de repente, ser o elo para que falar com o pai de um jeitinho bem fofinho, né? Olha, pai, quem sabe, tal e tal. Aí, de repente, a família já é feliz, vai ficar mais feliz ainda. Como que funciona? Aquele ditado de briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim. Se mete a colher, sim, e sempre. Sim. Então, né, um filho, um irmão, um amigo, né? Porque os homens escutam muitos outros homens, né? Uhum. Os conselhos, as orientações dos colegas. Então, se você, homem, viu que o seu colega teve uma postura inadequada, machista, não se sinta envergonhado em expor, né, em colocar a sua posição e aconselhar aquele amigo, porque isso faz parte de amizade, né? Amigos que querem ver o bem dos seus amigos vão se posicionar, não é só passar a mão na cabeça ou dar risadinha da piadinha, né? Então é muito importante que essa questão do machismo ela seja disseminada nos ambientes masculinos também, né? Um recado, de repente, para os adolescentes, para os pré-adolescentes, porque hoje em dia, infelizmente, Bruna, quando eu falo que eu não falo o nome, é ainda reflexo do Covid, que às vezes só no nome, então sumiu rapidinho, eu recuperei aqui. Bruna, os nossos adolescentes, quando eles estão entre meninos conversando um com o outro, eles são obrigados muitas vezes a mentir, que já não são mais, não que já tiveram uma primeira experiência. Olha que machismo, porque para eles falarem que eles ainda são virgens é uma vergonha deslavada. E isso já começa a acontecer também entre as meninas, né? Sim. Eu não vou falar que eu, menina, sou virgem, ó, que vergonha. Então, um recado, por exemplo, para esses meninos, aonde o troféu deles, muitas vezes, são as meninas que ele desrespeita para que ele possa contabilizar. São 1, 2, 3, 4, que depois vai ver, não é ninguém, né, gente? É puro machismo, muitas vezes. Um recado para esses meninos e pré-adolescentes, especialmente, Bruna, lembrando que tá tudo certo, mas na minha irmã não seja nem louco de falar, né? Geralmente é assim, né? Exatamente. Os meninos tendem a ter esse instinto de proteção quando se trata da mãe, quando se trata da irmã, mas quando se trata de uma outra menina ou adolescente, ela é vista como um objeto mesmo, né? Então, é importante que vocês, adolescentes, comecem a desconstruir esse machismo, né? Essa ideia distorcida e completamente atrasada de que a mulher é mais um prêmio, é mais um objeto, né? Porque tanto as mulheres quanto os homens devem ser respeitados dentro de um relacionamento e a gente precisa caminhar para isso, evoluir, isso faz parte do futuro, né? Os jovens têm uma cabeça muito mais aberta, uma possibilidade de crescimento muito maior, então aproveitar aí toda essa juventude, essa inteligência e desconstruir essas ideias aí completamente ultrapassadas, né? Professores, mulheres, elas são vítimas assim de violência muito forte entre seus alunos. Gostaria que você comentasse, por exemplo, professores, as nossas balconistas, as lojas, de repente as atendentes em bancos, as frentistas, né? Algumas funções que antigamente eram assim muito funções masculinas, hoje elas com garra, né? Nos dando ali um exemplo, elas estão aí encarando, elas são muito discriminadas. Se você comentasse a respeito. Sim. Quanto mais a mulher estiver exposta, principalmente num ambiente muito mais masculino, né, a probabilidade dela sofrer algum tipo de assédio, de abuso é muito maior. Porque é isso, hoje muitos homens ainda não conseguem entender que a mulher
é completamente, absolutamente capaz de desenvolver a mesma tarefa que ele. Então, essas mulheres motoristas, frentistas, soldadoras, né? Elas acabam sofrendo mais episódios de abuso, porque a dificuldade das pessoas entenderem sobre igualdade de gênero, né? Que todo mundo pode pertencer aos mesmos lugares, que a mulher não tem menos capacidade de desenvolver uma atividade ou outra, que é uma questão cultural mesmo, né? Até porque se a gente olhasse essa questão democrática, nós que não ficamos, nós homens que não ficam espertos aí, porque vocês são a maioria da população. Eu brinco assim que nós mulheres, a gente só não dominou o mundo porque a gente não sentou e se organizou ainda, porque realmente a gente é maioria, né? Com certeza, com certeza. Então, se a gente parar para analisar isso também, é um fato a mais para que a gente passe a respeitar mais vocês, né? Exatamente. E aquelas meninas que por uma razão ou outra também optaram, não é, por uma preferência sexual diferente, por exemplo, né? Existe muito tabu ainda em aceitar e respeitá-las. Gostaria que você também desse um oi aí, claro, de uma forma aí que a nossa entrevista seja bastante abrangente. Sim, é isso. A gente precisa olhar, né, para as mulheres em todos os seus formatos. Então, mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, transexuais, né? Então, se a gente for abrir as abinhas de cada indivíduo, mulher ali que precisa de uma atenção específica por conta daquela sua particularidade, mulheres indígenas, né? Então, cada uma delas tem a sua necessidade específica. E a gente vê, assim, muito preconceito em relação à mulher lésbica, à mulher homossexual, à mulher bissexual. Ela sofre muito mais preconceito do que uma mulher hétero. Agora, me conte, por exemplo, uma mulher especial, uma menina autista, por exemplo, uma menina com alguma síndrome, por exemplo. Essa menina deve-se ter muito cuidado, nós devemos ter muito cuidado para que a gente as respeite ainda mais, porque muitas vezes pessoas sem escrúpulo se aproveitam, então, duas vezes, se aproveitam pelo fato de elas serem mulheres e se aproveitam pelo fato, não é, esse fator a mais, seja o autismo, seja lá uma deficiência, aí os cuidados da família com essa mulher, com a proteção bonita dessa mulher é ainda maior, né? Exatamente. A gente vê muitos casos de mulheres que são PCDs que sofrem abusos pelo avô, pelo vizinho, pelo tio, né? Então, por conta da sua condição de deficiência, ela acaba sendo violentada ainda mais. Não é um nem dois casos, né, gente? Não, infelizmente são crescentes. São crescentes, né? Então, que haja aí, não é, conscientização ainda maior neste caso. Me conte uma coisa, um dado muito triste, que é uma forma de abuso também com as nossas senhorinhas. Aquele neto esperto lá que foi morar com a avó e que pega lá o número da senha do cartão do benefício da avó. É uma forma de violência terrível contra a mulher. E ela não vai falar, se eu for falar, o meu neto vai preso. Gostaria que você comentasse. A gente tem um número assim que só tem aumentado de violência contra pessoas idosas, especialmente de casos assim, onde o filho ou o neto faz uso de substâncias psicoativas e aí comete várias formas de violência. Muitas vezes não chega nem na questão da violência física, mas a violência patrimonial, que é reter documento, cartão, dinheiro, a violência psicológica, né? Então, e as idosas, os idosos, eles têm muita dificuldade de denunciar, porque se trata de um filho, de um neto, de alguém do seu extremo cuidado, seu círculo familiar, né? Então, é um trabalho árduo que as meninas ali do CRES desenvolvem com a família para fazer aquele idoso, aquela idosa entender que sim, está sofrendo uma forma de violência, de que precisa cessar aquela violência, né? Mas é muito triste, assim, porque é um número que a gente vê só crescendo.
Outra coisa, que as famílias fiquem muito tranquilas, porque todo o trabalho que vocês fazem, quando há esse tipo de situação, é em completo sigilo. Sim. Então que fiquem muito tranquilos. Aquele primeiro apelo que eu fiz, não é? Para os pais em que as meninas lá de 12 anos, 13 anos já estejam aí casadas, vivendo juntos, aquela coisa e tal, que não está notificado, porque os pais têm medo ou mesmo se excusam em vir aqui. Importante que vocês pensem na família que a sua filha vai construir, não é? Que já está construindo, caso engravidou e já tem um bebê, aquela coisa toda. Então, eu gostaria que você comentasse sobre a confidencialidade que há no trabalho de vocês. Sim, as denúncias elas podem ser feitas anônimas também, né? Então, não necessariamente a pessoa precisa ir até o CREAS, ela pode fazer uma denúncia através da ouvidoria, dos canais de denúncia, do próprio WhatsApp, mas se ela quiser ir até o CREAS e ainda assim manter a identidade preservada, né? A equipe jamais vai abrir para o denunciado quem foi que realizou a denúncia, e a família que for acompanhada vai ser acompanhada de forma sigilosa, né? Os atendimentos individualizados, as visitas domiciliares, todo o material de registro dos atendimentos, isso tudo é arquivado de forma confidencial. E uma coisa que é importante falar é que o acompanhamento ele não está ligado à questão do boletim de ocorrência. Muitas mulheres têm essa dúvida, né? Ah, mas se eu for no CREAS eu vou ter que fazer um BO contra o meu companheiro. Não, você não precisa fazer boletim de ocorrência para ser acompanhada pelo CREAS. Isso vai ficar a teu critério, no teu tempo, na tua vontade e na tua possibilidade. Muito bem. Ô Bruna, você que é presidente do Conselho, não é, dos Direitos das Mulheres, primeiramente parabenizar pela tua eleição, que foi recente, né? Sim, A criação do Conselho isso. foi recente, então por essa empreitada que você aí aceitou, em nome de todas as mulheres, da defesa de todas as mulheres de Telêmaco. Tenho certeza que todas as mulheres de Telêmaco têm uma gratidão enorme para você, viu? Eu que agradeço e aproveito aqui para agradecer todas as conselheiras, né? Eu estou aqui representando elas, mas o conselho é um espaço democrático, né? Onde todas nós temos o mesmo valor de voz, de voto, e eu me sinto feliz em representar mulheres tão atuantes, um conselho tão participativo, cheio de vontade de trabalhar, né? E eu falo, a gente já chegou aí encabeçando a campanha do Agosto Lilás, que é uma das maiores campanhas para a política de atendimento à mulher, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito especial, atingir um número muito grande de pessoas, e nada disso teria acontecido se não fosse, né, a dedicação de cada uma delas. Eu vou pedir licença para que nessa entrevista eu escreva pouco, só vou colocar os tópicos. Geralmente eu escrevo, faço um texto grande daquilo que a gente conversou, que eu extraio da nossa conversa. Vou pedir licença a você, farei um texto pequeno, justamente para enfatizar mais aquilo que a gente falou aqui, porque você é maravilhosa. Obrigado por ter atendido realmente a todas as demandas, porque comentei com você no dia que nós estávamos ali na Avenida Horácio Clabin. Eu preciso de uma entrevista, se for possível, Bruna, em que a gente escancare aquilo que está, não fazendo sofrer as mulheres de Telêmaco. Então, te agradeço por essa abertura, por esse papo muito aberto que a gente teve. Porque não tem como fantasiar, né, Bruna? Não, a gente tem que parar de romantizar e naturalizar, né, a violência. Gostaria que você passasse os números de contatos que as mulheres podem, não é? Em caso de denúncia, em caso aquela mãe que tem a filha de 12, 13 anos casada e tal, que possa vir aqui, porque daí viu nossa entrevista, falou, não é que é verdade? Vou lá correr atrás, porque daí a filha dela vai ser atendida por vocês, a família vai ser atendida por vocês, para saber como que aconteceu, se tem lá uma menina de 6 anos lá, de repente ele tá fazendo o Joãozinho, que é primo lá, mandar bilhetinho para a menina de 6, sendo que a de 12 já está casada. Então, para que não, né, claro que eu estou brincando aqui, né, senão vai para não acontecer de novo, e achar que é normal, né, quando eu fiz essa brincadeira do Joãozinho, porque daí já casei mesmo a de 12, então já vou preparar o caminho para os próximos filhos. Então, para que isso jamais aconteça, né? Quais os telefones em que as pessoas possam entrar em contato? Então nós temos o Disque 181, que é de atendimento à mulher, nós temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, no site da Prefeitura nós temos um campo também para denúncia, temos o telefone do CREAS, né, que é
O CREAS é o equipamento que atende vítimas de violência, seja criança, adolescente, mulher, idoso, pessoa com deficiência, que é o 3904-1497. Nesse momento aqui, gente. De novo, Bruna? 3904-1497. Então, esses são os contatos. E, lógico, a família também pode buscar o Conselho Tutelar, que vai fazer os encaminhamentos também para o CREAS, para o CRAS, para atendimento de saúde, enfim, o que for necessário. Eu sou um baita de um não bajulador, porque bajular é pecado, mas eu adoro todas as pessoas ligadas à área de assistência social. Você é psicóloga, que bom que o equipamento assistência social, nós temos vocês, psicólogas também, que fazem um trabalho tão lindo quanto as assistentes sociais, que digo, vocês que estão na Secretaria de Assistência Social, Bruna, não tem dinheiro que pague a dedicação. Vocês só se dão bem se vocês se doarem de corpo e alma, e vocês fazem isso, viu? Muito obrigada. Então, agradeço a você pelo carinho, deixo aqui o meu agradecimento ao Cleverson também. Deixa eu agradecer a Flávia, que foi a ponte que eu fiz aí para essa entrevista. A Flávia é nossa secretária executiva do Conselho da Mulher. Então, aquele abraço a ela. Sabe que quando eu falo com a Flávia, eu falo assim, com uma sutileza, porque a Flávia, vejo ela jovem, super competente no que faz e tão interessada na defesa das pessoas. Então, nesse momento, em homenagem à Flávia, tem uma foto que eu fiz dela lá na conferência de assistência social. Ela falou, Berec, eu não sou palmeirense, vai ficar legal essa foto. Então, essa foto, nesse momento, uma forma de homenagear a Flávia. E, novamente, Bruna, muito obrigado, viu? Muito obrigada. Vamos dar um tchauzinho lá, só para o pessoal não ficar bravo com a gente. Tchau, gente, valeu! Tchau, pessoal!